Olá a todos, hoje é dia 22 de outubro de 2021, uma sexta-feira, e hoje nós vamos fazer uma aula sobre vetores, tá? Provavelmente vocês já viram a maior parte das coisas que tem aqui, mas eu vou fazer isso em caráter de revisão, e mais para frente, à medida que formos vendo a questão da força, né? Da fórmula da força, da aplicação de uma força, nós veremos outras propriedades dos vetores. Hoje a gente vai se ater apenas à soma vetorial, tá bom? Então vamos lá. Bom, então, como eu aprendi lá no ensino médio, né, a primeira definição de vetor que eu vi foi a seguinte: é um ente matemático abstrato que representa uma grandeza vetorial, tá? Então aqui quando a gente fala de grandeza, nós queremos falar a respeito de valores, tudo bem? Então eu tenho valores aqui, né? E eu tenho um valor que é do tipo vetorial, né? E o que significa esses valores vetoriais? A melhor forma de ver isso é fazendo a comparação de algo que é vetorial com algo que não é vetorial. Aquilo que não é vetorial, simplificando as coisas aqui, é chamado de escalar, né? Então, nós temos aqui as grandezas físicas, né? Então, nas grandezas físicas, nós temos as grandezas escalares, tá? E nós temos as grandezas vetoriais, né? O que são grandezas escalares? São aquelas que são completamente definidas por um número, por um valor, né? E uma unidade. Como nós vimos lá, alguns valores de unidade, né? Então nós tínhamos lá graus Celsius para a temperatura, né? Nós temos, por exemplo, para a velocidade nós temos metros por segundo, né? Para a aceleração nós temos metros por segundo ao quadrado e assim por diante, né? Então nós sempre teremos, por exemplo, no caso da velocidade em uma dimensão, nós teremos um número, por exemplo, 25 metros por segundo. Isso em uma dimensão, né? Desconsiderando aqui o sentido, né? Se eu colocar o sentido, ele já tem um caráter vetorial, né? Então, mas tem coisas que não precisa ter esse caráter. Por exemplo, nós temos a massa, temos o tempo e a temperatura, como eu falei já aqui em cima, né? E grandezas vetoriais. Então, para que uma grandeza vetorial seja completamente definida, ela precisa, além desse valor aqui, né? Ela precisa de uma direção e sentido, né? Então aqui a gente precisa também fazer uma diferenciação entre direção e sentido. Muitas vezes há uma confusão nisso aqui, né? Sentido é uma coisa e direção é outra, né? Então são representadas graficamente por um vetor, né? Um vetor aqui é uma seta, né? O que é uma seta? É uma flecha, professor? Sim, é uma flecha, tá? Então é representado por isto aqui. Isto é uma seta. Ele tem início e fim, cauda e ponta, né? Então, exemplos de grandezas vetoriais: velocidade, né? Aceleração e força, que nós veremos na próxima aula, né? Então, como eu tinha avisado, a gente precisa ter um cuidado aqui quando nós falamos de direção e de sentido, ok? Então, a direção ela se refere à posição do vetor no espaço, né? Então, o vetor ele é uma seta e ele se refere a esta posição aqui. Como ele está? Ele está deitado ou ele está em pé? Horizontal, vertical, inclinado ou oblíqua. Ele tem um ângulo com relação a um eixo vertical ou horizontal? Então, essas perguntas aqui, né, vão me dizer a respeito da direção. O sentido refere-se só à orientação. Está para a direita, está para a esquerda, está para norte, está para o sul. Então, por exemplo, como nós temos lá a Rosa dos Ventos, né,
Nós temos, então, norte, sul, né? Leste, oeste. Então, aqui nós temos o sentido. Então, você nunca fala na direção leste, né? O GPS fala na direção leste, mas não é o correto. O correto é no sentido leste, no sentido oeste, no sentido norte, no sentido sul, tá? Então, como é esse vetor graficamente, né? Então, a representação gráfica é dada aqui por uma origem, né? E a extremidade, onde a gente encontra esta figura aqui. Nós representamos o vetor por uma letra, né? Por exemplo, velocidade com uma setinha em cima. O tamanho desse vetor é o módulo, tá? Então, o módulo é um valor, é um número. Tudo bem? Então, basicamente, o vetor é assim. Nós podemos fazer o seguinte, pegar esse vetor e colocar num sistema de coordenadas. Por exemplo, posso fazer isso aqui. Ó. Então, tem um sistema de coordenadas aqui, né? XY, e colocar esse vetor vertical, horizontal aqui. Ó. Então, quando eu faço esse tipo de coisa, geralmente eu coloco a origem do vetor na origem do sistema de coordenadas, ou seja, eu vou ficar assim, ó, né? No caso desse vetor, ele vai ficar por cima, né? Eu vou ter assim, isso aqui. Né? Se por acaso o vetor ele for oblíquo, né? Tá na direção oblíqua, eu vou ter isto aqui, e eu vou considerar este ângulo, ok? Então, vamos ver alguns exemplos aqui com características de vetores, né? Então, nós temos este vetor, por exemplo, ele tem um módulo de 15 unidades. Que unidades são essas, professor? Quaisquer umas. Então, pode ser centímetro, pode ser metro, pode ser decímetro, pode ser quilômetro, pode ser anos-luz, etc. Né? Então, nós temos aqui módulo, 15 unidades, direção inclinada ou oblíqua, né? Então, aqui, se eu colocasse a rosa 200, né? Então, desenhando rosa 200 aqui, né? Então, aqui é leste, oeste, norte, sul, né? Direção inclinada, sentido para a direita e para cima, eu estou aqui a nordeste, né? Então, o meu sentido aqui é nordeste. Beleza? Outro tipo, né? Então, aqui nós temos um outro vetor, né? 8 unidades, representado por uma outra letra B, né? Então, o módulo desse vetor, a gente calcula assim, né? Calcula não, escreve assim, né? Podemos escrever só B. Então, o que acontece aqui? Agora nós temos um módulo de 8 unidades, a direção é horizontal e o sentido é para a esquerda, como podemos ver aqui, né? Mais características dos vetores. Vejamos aqui, vamos ver, tentar calcular alguma coisa aqui. Então aqui a gente pode tentar calcular o vetor, então vejam bem que a direção dele é inclinada e o sentido é para a esquerda e para cima. Então aqui, se olhássemos lá para a Rosa dos Ventos, ele estaria a noroeste, né? Como fazemos aqui? Nós fazemos, como que a gente calcula, por exemplo, o módulo de C aqui, né? Que dá 89 unidades. Simples, né? Usamos aqui Pitágoras. Simples assim. Então, o que a gente... Deixa eu trocar a cor aqui, porque ficou estranho, né? Então, aqui nós vamos usar Pitágoras, né? Simples assim. Só vamos considerar uma régua, vamos medir esses tamanhos aqui, né? Este tamanho e este tamanho, né? Ou, sabendo qual é o valor desses dois catetos, eu consigo a hipotenusa, que é igual a raiz quadrada de 89. Ok? Então, isso aqui, geralmente, na minha época, né, nós usávamos papel milimetrado, que é dessa forma. Então, não existiam softwares para fazer gráfico.
Hoje em dia a gente usa gráfico. Então, no papel milimetrado, cada quadradinho desse aqui, ele era 1 centímetro por 1 centímetro. Ou seja, ele tinha 1 centímetro quadrado e tinha subdivisões nele aqui a cada 1 milímetro. Tá? Hoje não precisamos mais disso, né? A soma de vetores, né? Então essa é a operação que veremos hoje. Então como que a gente soma os vetores A e B, né? Então veja bem, a soma de um vetor de dois vetores tem que dar um outro vetor. Ele não pode dar um escalar. Então esse outro vetor a gente vai chamar aqui de C. Então C é igual a A mais B, né? Como a gente procede nesse caso aqui? Quais as características dos dois vetores? São vetores horizontais, né? A direção horizontal, ele tem sentido para a direita, né? E os dois têm essa mesma característica. Quando acontece isso, né? Simplesmente eu escolho um dos vetores como sendo o primeiro, aqui eu vou escolher o vetor A, eu pego a origem do segundo vetor, o vetor B, e coloco na extremidade do vetor A. Então eu tenho esta figura aqui, né? Então aqui eu simplesmente vou somar, né, a distância que dá da origem do vetor A até a extremidade do vetor B, que me dá o vetor C. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades, né? Eu tenho 7 unidades aqui, né? Bom, uma outra soma de vetores, vamos ver uma coisa um pouco diferente. Então aqui eu tenho já uma diferença. Eu tenho que o vetor A e o vetor B, né, eles são diferentes aqui, porque eu tenho a direção diferente e tenho o sentido diferente. Não, a direção é a mesma, né, a direção é vertical, e o sentido é diferente. O sentido de A é para cima, o sentido de B é para baixo, né? Mas continua sendo uma soma vetorial. Percebam bem que é uma soma vetorial aqui, né? É um mais que eu tenho aqui, né? Só que o que acontece? B, ele é menos B, nesse caso. Ele é menos B, indicando um outro sentido. O que a gente faz aqui? A gente vai fazer esta soma, como eles estão na mesma vertical, eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar o vetor B, né, e colocá-lo aqui, faço isso aqui, né? E eu coloco a extremidade de B, né, ou melhor, a origem de B na extremidade de A, que também está aqui, né? Só que ele é menorzinho, né? Fiz a mesma coisa, a origem de B na extremidade de A. Isso resulta no vetor C. Tá? Vamos ver algo um pouquinho diferente agora, né? Soma de vetores, mesma coisa. Agora eu tenho um vetor A de direção vertical, né? Vetor B de direção horizontal. Né? Mesma coisa. Então eu vou pegar a origem de A para a extremidade, ou melhor, a origem de B na extremidade de A. Fazendo isso, eu tenho um triângulo, né? É um triângulo retângulo, então eu sei como calcular o módulo disso aqui, né? A gente já viu ali uma transparência passada. Mas o vetor tem essas características aqui. Então, mais tarde a gente vai ver que eu posso definir um vetor assim, ó. Então, por exemplo, aqui eu tenho y e x, eu posso definir versores, né? O que são versores? Versores são vetores unitários, né, que estão em determinada direção. Então, na direção x eu tenho o vetor i, na direção y eu tenho o vetor j. Então, eu vou definir um vetor aqui em termos das coordenadas x e y, né? Então, aqui eu vou ter uma coordenada x, x0, né? Vamos chamar de x0, e aqui eu vou ter uma coordenada y0. O meu vetor, que seja o vetor c aqui, ele vai ser escrito em termos de coordenadas como x0 na direção x mais y0 na direção j.
ou na direção y, né? Mas nós veremos isso mais tarde, não vai ficar nesse vídeo aqui. Nós também temos o método do paralelogramo. No método do paralelogramo, o que a gente faz? A gente coloca as duas extremidades em contato. Então aqui, para este caso, né, eu tenho o vetor na direção vertical, no sentido para cima, né? E aqui eu tenho um vetor na horizontal. Eu coloco as duas origens, né, criando esta figura, e o que eu faço? Eu traço retas paralelas a B e a A. Quando eu traço essas retas paralelas a B, elas se cruzam em algum lugar. Quando elas se cruzam, eu traço uma flecha, uma seta, desde a origem, da união da origem dos dois vetores, até o encontro dessas retas, né? Onde vai ser a extremidade do meu vetor C. Esse aqui é chamado método do paralelogramo, né? Então, dá para generalizar isso e a gente pode fazer o método do paralelogramo assim. Ao invés de ter um valor, um ângulo reto, como tem aqui, ó, aqui eu tenho um ângulo reto, 90 graus, né? Eu posso generalizar isso fazendo isso aqui, né? Então eu tenho um vetor, um valor do ângulo arbitrário, né? E eu posso deduzir isto aqui, que é chamada lei dos cossenos. Isso eu vou deixar como tarefa para vocês. Provavelmente vocês já viram isso em geometria analítica, né? Mas eu quero, na segunda-feira nós teremos uma aula, né? Eu quero saber como que vocês chegam nessa fórmula aqui, tá bom? Outra maneira de fazer a soma dos vetores são vários vetores aqui, né? Então aqui eu tenho vários vetores e eu faço assim, né? Eu coloco a origem de B na extremidade de A origem de C na extremidade de B, a origem de D na extremidade de C, a origem de E na extremidade de E. Isso me dá esta figura aqui. Desta figura, eu tenho meu vetor S. E o que acontece se eu fizer multiplicações, né? Então, há três tipos de multiplicação entre vetores, né? Então, quando eu vou fazer uma multiplicação, eu tenho três tipos, né? Eu tenho por um escalar, eu tenho um produto interno e eu tenho um produto externo. Ou um produto escalar e um produto vetorial, respectivamente. Hoje a gente vai ver só isso aqui, por um escalar, tá? Então, o produto de escalar por vetor é o seguinte, vai alterar exclusivamente o módulo do vetor, ou seja, o tamanho do vetor. Então, aqui eu tenho A, que são 1, 2, 3 unidades, multiplico por 2 e vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Mesma coisa com B, né? Eu tenho B com 2 unidades, eu multiplico por 3, né? Então vou ter 2 unidades multiplicado por 3. Tá errado isso aqui. Eu vou ter... Não tá certo. Tá certo. 6, né? Mas como eu tenho um menos aqui, ele muda a direção. Correto? O menos muda a direção da seta, né? E a subtração de vetores, né? A subtração de vetores vai ser o seguinte. Você vai simplesmente inverter o sinal do segundo vetor, né? E vai fazer a diferença entre os dois, né? Como está mostrado aqui nessa figura aqui. Então, ao invés de eu colocar isto aqui, eu vou fazer, né, e prolongar, eu vou fazer a mesma coisa, só que agora ele vem para cá, né? E esse aqui vai ser o vetor resultante, C. Ok?
E a decomposição de vetores? Essa é uma parte bastante importante para a gente, porque nós vamos usar, por exemplo, A aqui como sendo uma força, e às vezes eu preciso saber a direção dessa força. Eu quero saber quanto essa força está operando no eixo X e quanto ela opera no eixo Y, né? Então eu preciso dessa decomposição. Então a decomposição do vetor A é simples, é como se fosse a sombra dele no vetor no eixo X. Então eu vou ter um vetor AX, um vetor na direção X, e a sombra dele no eixo Y. Então eu vou ter o vetor AY, né? Isso aqui a gente, né, usando o teorema de Pitágoras aqui, né, e usando as propriedades de um triângulo retângulo, né, nós temos aqui, por exemplo, que seno, né, é o cateto oposto sobre hipotenusa, e temos que cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Então eu tenho aqui a y é a seno θ e a x é a cosseno θ. Então essa foi a primeira parte sobre vetores, né? Depois a gente vai ver um pouquinho mais à medida que a matéria for avançando com relação às forças. Eu desejo um bom final de semana para vocês, bons estudos, e se tiverem alguma dúvida, por favor, não deixem de acessar o, o, ou o WhatsApp ou o Google Sala de Aula para fazer perguntas. Muito obrigado, até mais.